mais importante na sua vida? O que é tão valioso para você? O seu carro, né? Os seus bens. O que é tão valioso para você? Né? A gente poderia citar aqui várias coisas que nesse momento você pode estar parando e pensando, isso aqui é extremamente valioso para mim. Eu não posso perder por nada isso aqui, porque é de grande valor. Eu quero dizer uma coisa para você, para a gente começar hoje aqui, você continuar fazendo perguntas. Será que isso que é tão valioso para você, será que isso que você está pensando assim, se eu perder, acabou minha vida? Será que é nisso que está a sua confiança? A sua confiança está firmada nisso que você tem como grande valor, grande valia para você? É em cima disso que está firmada a sua confiança? Porque na hora que acabar essas coisas, na hora que acabar o emprego, na hora que você perder aquela pessoa amada, ou na hora que você perder o seu carro, seu celular do ano, sua melhor escola, sua faculdade, na hora que acabar essas coisas, vai acabar a sua alegria. Então nós vamos refletir em cima disso hoje. Tiago, ele está aqui ensinando, exortando a maneira que aqueles irmãos deveriam se conduzir, tanto os ricos como os pobres. Então, aqui no versículo 9 ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que é isso que Tiago está aconselhando? O que ele está pedindo? Olha só, parece assim coisas que a gente quando lê, quando ouve, diz assim, não, ele não deve estar pedindo isso, né? Pedindo que um pobre, uma pessoa que está numa condição financeira de miséria, de pobreza, de extrema pobreza, diga assim, bata no peito e se orgulhe disso. Será que é isso que Tiago está encorajando os irmãos a fazerem? Logo no início da carta a gente vê que Tiago nos orienta a termos alegria no meio das provações. Parece uma coisa assim, né, meio fora do normal, pedir que sejamos alegres no meio da dificuldade. Agora Tiago está dizendo que o irmão de condição humilde deve se glorie-se da sua dignidade. Veja bem o que Tiago está falando e para quem ele está falando. Tiago está falando para cristãos, sim, né? Ele está falando para cristãos pobres, irmãos pobres. Se a gente observar desde o início da história da igreja, a gente vai ver que a história desses irmãos era uma história de pobreza. Povo que passava por grande necessidade. E a gente pode logo ver aqui, irmãos, que aquilo que muitas pessoas dizem, né, que a pobreza não é de Deus, a gente pode ver aqui que eram cristãos e estavam passando por essas situações, né, de necessidade. E Tiago está dizendo, olha, o irmão, porém, de condição humilde, em outras palavras, tenha sabedoria para se conduzir no meio desta provação, diante da sua humildade, diante da sua pobreza. Como que ele deveria ter sabedoria? De que maneira ele deveria se conduzir? Ele disse, glorie-se na sua dignidade. Esse glorie-se aqui, irmãos, não era se gloriar no sentido de se sentir prepotente, arrogante, não. Mas Tiago estava dizendo, se glorie no fato de que você pertence a Cristo. Tenha esta visão de que você pertence a Cristo, de que a sua dignidade vem, é espiritual, é de Cristo que vem. Ele é digno, você é digno, você que foi salvo, você que foi resgatado por Cristo, você que pertence a Cristo. Então, se glorie nisso, se glorie na sua dignidade de pertencer a Cristo, de ter sido escolhido por Cristo, né? De ter sido resgatado por Cristo, de fazer parte deste reino celestial. Era nesse sentido que Tiago estava exortando estes irmãos. O que nos parece, pelo contexto da carta, é que muitos desses irmãos estavam sendo até explorados pelos ricos que tinham mais condições, e eles então estavam sendo provados em vários sentidos, né? E a mesma exortação que nós encontramos aqui para os pobres, depois Tiago, ele vai estar exortando os ricos. Para o pobre, ele vai dizer assim, o irmão de condição humilde, né, glorie-se na sua dignidade. Não era para ele se vangloriar de ser pobre, bater no peito e dizer, que bom que eu sou pobre. Até porque
Uma pessoa entenderia isso, somente um cristão entende o que é isso, se gloriar na cruz de Cristo, como fez Paulo, se gloriar nas bênçãos espirituais, naquilo que nós recebemos de Cristo. Isso era que Tiago estava dizendo para aqueles irmãos. E se a gente considerar, irmãos, os ensinamentos bíblicos, desde o ensino de Jesus, lá no Sermão do Monte, a gente vê como nós somos instruídos a lidar, né, com esta situação, esta condição humilde, a ausência de certas coisas. Hoje nós estamos vivendo uma situação em que muitas pessoas, né, aquelas que estão dentro das suas casas, talvez não tenham o que comer, né, talvez estão passando por situações como essa, passando por momentos de dificuldade. E o cristão passa por momentos de dificuldade, irmãos. Deus não deixa faltar, Deus cuida, Deus sustenta, Deus supre, Deus dá alegria no meio da dificuldade. E quando nós olhamos para o texto de Mateus, falando sobre isso, Jesus ele nos ensina a não andarmos ansiosos. Olha o que ele fala: por isso vos digo, Mateus capítulo 6, no versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais, né, do que elas, do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aí ele vai continuar falando sobre isso, a maneira que nós devemos ser, depositar em Deus a nossa confiança, sabendo que Ele suprirá as nossas necessidades. E nós podemos então nos gloriar disso, em ter um Deus que supre todas as nossas necessidades, irmãos. Aí na sua casa você pode dizer amém por isso. Glória a Deus por isso, que nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele diz: por acaso vocês não valem muito mais do que as aves? Sim, nós valemos. E temos um Pai que cuida de cada um de nós. Escrevendo aos Filipenses, na sua carta, o apóstolo Paulo, ele fala do seu contentamento, da sua alegria. Filipenses, capítulo 4, ele vai falar sobre isso. Quando ele fala aos filipenses da sua alegria, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu sei estar alegre, eu sei estar feliz, eu aprendi a viver contente, né? Em toda situação, eu aprendi a viver contente. Filipenses capítulo 4, no versículo 10 até o versículo 13, olha o que ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo: meus irmãos, eu estou aqui alegre, feliz, porque vocês estão me sustentando, me ajudando financeiramente, trazendo esta oferta até mim, né? Agora vocês têm a oportunidade de enviar, né? Paulo na prisão, recebendo esta ajuda, mas ele disse: olha, eu estou falando isso não que eu esteja me queixando da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, voltando lá para Tiago, para o nosso texto, Tiago está dizendo: o irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Glorie-se em Cristo, em pertencer a Cristo, e seja contente com a sua situação, com o momento que você está vivendo. Ele está falando para cristãos. E depois ele vai exortar os ricos. Ele diz: e o rico, glorie-se na sua insignificância. Ah, irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente diz: como assim, né? Como é que eu vou dizer para um rico? Como é que eu vou falar para um rico, para uma pessoa que tem muitos bens, muitas posses, né? Como eu li recentemente, alguém que está acima do bem e do mal, que tem tudo dentro da sua casa, que tem fartura, que não sabe nem o que tem. Como é que eu vou falar para um rico, para ele se gloriar da sua insignificância?
Ah, irmãos, somente um cristão pode compreender essas coisas. Por que Tiago está então falando aqui para o rico se gloriar na sua insignificância? Porque ele estava dizendo assim, olha, o rico se alegre de a sua salvação não estar firmada na sua própria vida, nos seus próprios bens. Porque se estivesse firmado nisso, não valeria nada. Porque, olha o que ele diz, porque ele passará como a flor da erva. Irmãos, Tiago está dizendo para nós que isso aqui é transitório. A nossa vida é tão passageira nesta terra. Nós não pertencemos aqui para esta terra, não somos desta terra. Ele está falando sobre a transitoriedade, está falando sobre a fragilidade. E nós estamos vendo isso, irmãos, o tanto que nós somos frágeis. Quem diria que hoje o mundo todo estaria como está, por um vírus que pode parar o mundo, como tem parado. E quando nós olhamos para esse texto e vemos assim, o que é a vida? Jó, ele fala sobre isso. Lá em Jó, no capítulo 14, Jó, ele podia falar sobre isso, né? Jó, ele podia falar sobre isso. Um homem extremamente rico, 7.000 cabeças de ovelhas e 3.000 cabeças de camelos e 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentos. O homem mais rico do Oriente Médio, o homem mais poderoso, chega nesta situação que ele chegou de enfermidade, passando pela prova que ele passou. Olha o que ele escreve lá em Jó capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 2, ele diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Irmãos, a vida é assim, é aquilo que Tiago está falando. Ele diz, ele passará como a flor da erva. Então, glorie-se na sua insignificância, de que a vida vai passar. Esse corpo aí, né, bem cuidado, que muitas vezes você tem depositado todos os seus recursos, né, você tem depositado a sua confiança nos seus bens, nas suas posses, nas suas riquezas. A gente percebe, irmãos, que no momento de provação como esse, nós somos nivelados. Não tem rico, não tem pobre. Todos estão de máscara. Todos devem lavar as mãos. Todos estão aguardando pelo remédio que cura o coronavírus. Todos. Então a provação, ela nivela ricos e pobres. E Tiago está nos ensinando a viver como ricos e a viver como pobres. Ele diz, não ponha a sua dependência na riqueza. E pobres, não desconfiem da bondade do Senhor. Não duvidem da bondade do Senhor. E ricos, não ponham a sua confiança em cima das suas riquezas. Porque o rico passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor. Ah, irmãos, Tiago sabia muito bem o que era um vento quente. Lá no Oriente Médio, o vento quente capaz de secar, né, uma erva. Ele diz assim, a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, esse murche aqui é a própria morte. Assim morrerá no seu caminho. Quantas pessoas cheias de dinheiro, de condição financeira, hoje não podem garantir a sua vida. Não podem, o dinheiro não pode garantir a sua vida. É isso que Tiago está dizendo. Olha, ele murchará em seu caminho, quer dizer, fazendo ali as suas atividades do nada, quando muitas vezes a gente tem um, nossa, mas fulano estava ali, de repente morreu, se foi. É aquilo que Tiago está dizendo, a erva secou, a sua flor caiu, desapareceu a formosura do seu aspecto. Então, tanto ricos como pobres precisam confiar no Senhor. E no meio das provações, irmãos, precisamos ter esta sabedoria. O pobre de se gloriar nas riquezas espirituais de Cristo. Às vezes a gente ouve pessoas assim que são tão reclamonas, né? Ficam reclamando
da sua condição, glorice em pertencer a Cristo, em ter um Deus como foi o Deus de Jó, o Deus de Paulo, um Deus supridor, nosso Deus. E o rico, ele está dizendo, não se apoie nas suas riquezas, mas confie também no Deus, tenha sabedoria para lidar com isso, né? Não ponha a sua confiança nessas coisas, porque no momento que falir sua empresa, a sua alegria vai acabar. Se a sua fé, se a sua confiança estiver firmada nessas coisas. No versículo 12, ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ele está dizendo, bem-aventurado o pobre que suporta com perseverança esta provação. Bem-aventurado o rico que suporta com perseverança esta provação. Bem-aventurado o cristão, eu e você, que suportamos com perseverança esta provação. Momento que nós estamos vivendo, passando por esta provação com alegria, passando por esta provação com perseverança, como ele novamente vai falar aqui no versículo 12, bem-aventurado, bem feliz. Isso nos lembra aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte, os bem-aventurados, os bem felizes, os que são realizados em Cristo e na cruz de Cristo, no sofrimento de Cristo, aqueles que depositaram a sua confiança no Senhor. E ele diz, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. No grego nós encontramos dois sentidos para a palavra coroa, diadema e encontramos estéfanos. Esta coroa aqui é o estéfanos. Estéfanos era uma coroa que era feita com aquelas folhas de louro e era dado para o vencedor no final da sua corrida, no final dos jogos. Aqueles que batalhavam, que militavam, né, que labutavam, eles venciam, chegavam cansados, mas chegavam, tinham a vitória e eles recebiam os estéfanos, a coroa da vida, ou como muitas traduções vão dizer, a coroa de vida, a coroa viva, aquela que está preparada para aqueles que são perseverantes na vida cristã, perseverantes em agradar ao Senhor. Bem-aventurado aqueles que suportam com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam, aos que o amam. Amados irmãos, essa palavra é uma palavra para o nosso coração nessa noite. Uma palavra que nos desafia a confiarmos cada vez mais no Senhor, diante do momento que nós estamos vivendo. Momento que muitas pessoas ficam preocupadas, cristãos mesmo, ficam preocupados, temerosos. Como vai ser? Preocupados com a saúde, preocupados com a economia, a crise que nós estamos vivendo, a crise mundial, uma crise econômica, uma crise na saúde, uma crise também espiritual, onde muitos estão duvidando daquilo que Deus pode fazer. Então eu convido vocês, nesta noite, a depositarmos a nossa confiança sempre no Senhor, a perseverarmos sempre com esta confiança no Senhor, seja o rico, seja o pobre, tenhamos sabedoria ao passarmos por estas provações. Amém? Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe. Vamos nesse momento orar. Agradeça ao Senhor pela palavra. Peça ao Senhor que lhe dê a graça para não ser apenas ouvinte, como o Tiago fala, que não sejamos apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nesta noite nós estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra santa. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos resgatado, o Senhor tem nos dado a vida eterna, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem suprido diariamente as nossas necessidades. Louvamos ao Senhor pelo Teu imenso cuidado. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos cada vez mais no Senhor. Nos ajuda a dependermos sempre do Senhor, Pai. E que nossa confiança seja depositada no Senhor. Não naquilo que nós temos, não nas nossas posses, mas no Senhor.
Ó Deus amado, abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão nesta noite que ouviu a tua palavra, e que possamos almejar, que possamos ser perseverantes, para que um dia possamos receber esta coroa que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Uma boa noite, que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas vidas, nossas famílias, e até um outro momento, né? Estaremos domingo, nós já estaremos fazendo nosso primeiro culto presencial, só lembrando aqui os irmãos, né, rapidamente, já temos colocado lá no nosso WhatsApp. Então domingo nós estaremos realizando nosso primeiro culto presencial com 40 pessoas, e todos deverão estar de máscara. Nós estamos tendo todos os cuidados necessários, o distanciamento de 2 metros, vamos ter álcool em gel na entrada, né, do templo, da área, vai ser lá no pátio do templo, naquela área aberta. Então nós estamos tendo todos esses cuidados para que estejamos lá, e aqueles irmãos que já estão lá na lista, nós estaremos então cultuando ao Senhor. Vamos continuar gravando aqui. Como? Vamos continuar gravando aqui. Sim, nós vamos continuar também, né, de lá nós vamos fazer também online o nosso culto. Então os irmãos que não puderem ir, aqueles que não estarão conosco, que são aqueles que estão do grupo de risco, e os nossos irmãos amados de 60 anos para cima, os nossos idosos, queremos dizer que nós amamos muito vocês, estamos sentindo a falta de vocês. Aguardem mais um pouquinho, suportem com alegria esta provação, né? Sejam perseverantes. O Senhor tem preparado coisas grandiosas, aquela coroa, né, para aqueles que são perseverantes. Então nós estaremos todos lá. Um grande abraço.